Olá a todos os alunos e alunas. A partir de agora, você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo e esta videoaula ela está direcionada principalmente a todos os alunos e alunas que estão matriculados na primeira série do ensino médio. E nesta videoaula, nós iremos abordar a respeito dos principais teóricos da sociologia. Por isso que a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você possa aprender com as explicações que serão apresentadas a você. Vamos começar? Primeiro eu quero que vocês visualizem essa imagem. É uma charge. E nessa charge nós temos três figuras sendo apresentadas. Essas três figuras, elas representam justamente os teóricos, os grandes pensadores que marcaram, digamos assim, o estudo científico na sociologia. Visualizando a imagem da esquerda para a direita, vamos identificar cada um desses pensadores? Nós temos aí com terninho azul, Max Weber, bem no meio, com terninho vermelhinho, Karl Marx, e à sua direita, com um terninho preto, mais escuro, aliás, o Émile Durkheim. Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim, eles compõem na sociologia aquilo que nós denominamos como teoria clássica. Então, são três olhares a respeito da realidade social. Pelo seguinte fato, cada um desses teóricos postulou um objeto e um método de estudo. Nós já sabemos que a sociologia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. Mas como estudar a sociedade? Como que nós vamos compreendê-la? Porque todos nós já temos um entendimento a respeito da realidade social, mas esse nosso entendimento, ele está completamente alicerçado nas nossas opiniões, nos nossos achismos. E as nossas opiniões, os nossos achismos, as nossas convicções, na maioria das vezes, são absolutamente falhos. Quando se realiza o estudo sociológico propriamente dito, nós estamos indo além desses achismos e dessas convicções, ou, em outras palavras, estamos produzindo conhecimento científico. A partir de agora, eu vou tecer e vou apresentar a vocês algumas considerações pertinentes a cada um desses pensadores. E nós vamos começar por Émile Durkheim. Visualizem, eu estou mostrando a capa de um livro que é muito clássico no pensamento do Émile Durkheim, que é a obra As Regras do Método Sociológico, em que nesta obra, simplesmente, Émile Durkheim ele chamou a atenção no sentido de definir o seu objeto de estudo e como que esse objeto de estudo ele deve ser compreendido. E qual é esse objeto de estudo? Justamente o fato social. O fato social ele corresponde a fenômenos, como o próprio teórico ele conceituou, que são exteriores, coercitivos e generalizados. Simplesmente, Émile Durkheim, ele resolveu distinguir aquilo que deve ser estudado pela sociologia daquilo que deve ser estudado e compreendido por outras áreas do conhecimento, ou seja, outras ciências. Como ele mesmo escreveu na obra As Regras do Método Sociológico, nem todo fato é um fato social. E os fatos sociais, eles têm que apresentar necessariamente as três características que eu acabei de mencionar a vocês e que novamente eu vou repetir: exterioridade, coercitividade e generalidade. Por que os fenômenos sociais eles são exteriores? Porque simplesmente eles acontecem e eles existem fora de nós. São libertos das nossas concepções, da nossa consciência individual. Quando nós nascemos, a sociedade ela já está pronta. Daí também temos a ideia da anterioridade. A política, a economia,
o Estado, as leis, as instituições sociais, quando eu nasci, tudo isso já existia, já estava pronto. Tive que me adaptar a essa realidade. Então, temos o caráter exterior dos fenômenos sociais. Em contrapartida, quando eu afirmo a vocês que eu tenho que me adaptar à realidade social, eu já estou automaticamente frisando a segunda característica dos fenômenos sociais, que é a coercitividade. A sociedade, ela exerce sobre todos nós um poder impositivo. A família é a primeira instituição social com a qual nós temos contato. Portanto, a família é o primeiro instrumento de coerção social que é identificado no contexto social. A palavra coerção, ela tem o sentido de força, o sentido de imposição. E já que nós estamos tratando de fato social, nós estamos tratando de algo que ocorre de forma generalizada, que diz respeito à totalidade ou à maioria dos membros de uma determinada realidade social. Nunca uma única pessoa, nunca o menor grupo de indivíduos que pode ser identificado no contexto social. Vamos seguir? E a partir de agora, eu apresento a todos vocês um pouco da teoria preconizada por Max Weber, autor também de uma obra bastante conhecida, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber, ele definiu como seu objeto de estudo a ação social, que é a conduta humana dotada de significado, ou seja, a compreensão a respeito da realidade social adota como ponto de partida os comportamentos que os indivíduos eles apresentam, porque esses comportamentos eles são geradores de uma infinidade de situações. Claro que nós não estamos tratando de qualquer comportamento e de qualquer ação desencadeada pelas pessoas, mas aquelas condutas que elas geram interação. Eu tenho ação social a partir do momento que eu estou interagindo com pelo menos uma outra pessoa, mas o número de pessoas pode ser maior ainda. Quando eu estou agindo sozinho, tenho ação, tenho um ato, mas que não se configura como ação social. Uma outra ideia relevante na teoria weberiana são as formas puras de dominação. Max Weber explicitou que todas as nossas relações sociais, elas são alicerçadas na dominação. As situações, elas nos colocam em uma situação de ordenar o outro ou de obedecer. Ordenar e obedecer, nesse sentido, não são situações frequentemente fixas. Tudo vai depender da situação. E as formas puras de dominação são a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação burocrática. E avançando, nós também temos a teoria de Karl Marx, conforme vocês podem visualizar, autor da obra O Capital, e sabemos que Karl Marx ele fez toda uma leitura, toda uma análise muito crítica no que diz respeito ao atual modo de produção capitalista. Nessa análise de Karl Marx, ele acabou preconizando a dialética como o seu objeto de estudo. E a percepção da dialética está justamente naquilo que ele escreveu na obra O Manifesto do Partido Comunista. A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Portanto, para Karl Marx, aquilo que faz com que a sociedade, ao longo da história, seja modificada com alterações políticas, econômicas e sociais, fazendo com que ocorra esse movimento, para que haja esse processo, a causa de tudo isso se dá através da luta de classes.
Porque a partir do momento que eu identifico esses grupos e agora no capitalismo as classes sociais, eu estou tratando de indivíduos que dentro de uma condição de dominação estabelecida pelo modo de produção, não estão inseridos na sociedade de uma forma igualitária, mas sim de uma forma antagônica, contraditória, e levando em consideração as condições existentes no modo de produção capitalista. Karl Marx também frisou que todas as nossas condições de trabalho, elas estão alicerçadas e fundamentadas na exploração. Agora é o momento do nosso exercitando. Tenho uma questão que está direcionada ao pensamento weberiano. Vamos fazer em conjunto a leitura do enunciado e as 4 possibilidades de resposta. Acompanhem comigo. Segundo Max Weber, 1974, poder significa: alternativa A, a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, ainda contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Afirmação B, a probabilidade da classe dominante impor, por motivos variados, seu domínio às classes que lhe são subalternas. C, a probabilidade de uns convencerem, pelo emprego da palavra e da persuasão, de seus argumentos superiores ao conjunto da comunidade política. Alternativa D, a probabilidade de encontrar obediência a um mandato de determinado conteúdo entre pessoas dadas. Antes de nós apresentarmos a resposta correta, vamos aqui retomar. Todas as relações sociais, segundo a teoria weberiana, elas são pautadas por uma relação de dominação. É claro que existem condições de dominação que, digamos assim, são mais fixas. Por exemplo, a relação entre pais e filhos. Os pais são sempre referência de autoridade para os filhos, mesmo quando esses filhos eles tornam-se adultos. Como nós estamos tratando de poder e que isso concilia com a discussão de dominação, nós temos que entender que tudo isso está vinculado à capacidade de influenciar não só a atitude, mas até mesmo a forma que o outro ou que os outros indivíduos têm de pensar a respeito das coisas. Com base nisso, a resposta correta, visualizem, está expressa na alternativa A, a probabilidade de impor a própria vontade de uma relação social, ainda contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Caros alunos, eu estou finalizando esta videoaula. O meu forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.